Quando a ausência de sentido implode silenciosamente a alma. Há uma dor que não se vê, uma dor que não sangra, que não grita, mas que, aos poucos, corrói tudo por dentro. Você a sente quando acorda de manhã, sem vontade, sem direção, apenas repetindo gestos, palavras, tarefas. É como se, dia após dia, a vida fosse se tornando uma sequência automática de obrigações, de deveres, de aparências, enquanto, lá no fundo, bem no fundo, algo grita. Um grito abafado, esquecido, ignorado. Qual é o sentido de tudo isso? Você percebe? Não é cansaço, não é tristeza, é outra coisa. Uma ausência. A ausência de um propósito que faça o coração pulsar de verdade, que faça o olhar brilhar, que faça o corpo inteiro sentir que está vivo, presente, inteiro. E o mais assustador é que, muitas vezes, nem parece um sofrimento. Parece só uma normalidade. Você trabalha, você conversa, você ri, mas é como se, por dentro, houvesse um colapso invisível, uma implosão silenciosa da alma. Como aconteceu com Leo Tolstói, um homem que, do lado de fora, tinha tudo: fama, riqueza, família, reconhecimento. Um homem aplaudido, admirado, invejado, mas, dentro, vazio, profundamente vazio. O sucesso que ele tanto buscou, o prestígio que ele tanto construiu, tornaram-se a sua prisão. E ele percebeu, tarde demais, mas ainda há tempo, que havia se tornado um estranho para si mesmo. Talvez, assim como você também sente, em certos momentos. Esse colapso não é raro, não é exclusivo de Tolstói, não é exclusivo de grandes pensadores, de escritores ou filósofos. Ele é humano, profundamente humano. Quando você busca desesperadamente o sucesso, o reconhecimento, o prazer, muitas vezes está, sem perceber, apenas mascarando esse vazio espiritual que não quer encarar. E isso é perigoso, porque vai matando a alma, sem que você perceba. Viktor Frankl, outro homem que mergulhou nesse abismo, nos ensinou algo que talvez você nunca tenha ouvido assim. Não é o sofrimento que destrói o ser humano, é a ausência de um para que o sustente. É a falta de um sentido que seja maior do que a dor, maior do que os desafios, maior do que as perdas. Tolstói entendeu isso. Frankl entendeu isso, e talvez você esteja começando a entender também. Então, hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de responder, ou sequer de formular. O que fazer quando o próprio sucesso se transforma em uma prisão? O que fazer quando aquilo que você acreditou que te faria feliz apenas te afasta ainda mais de si mesmo? Como transformar esse colapso existencial em uma revelação? Este vídeo não é uma lista de fórmulas prontas. Não é um manual de autoajuda com passos superficiais. Não. É um convite, um chamado, uma travessia. Eu quero te convidar a caminhar comigo da alienação silenciosa para a clareza sobre o verdadeiro sentido da vida. Não com respostas rápidas, mas com a sabedoria que nasce da dor, do silêncio, da crise e da superação. Vamos juntos, guiados pela revelação de Tolstói, atravessar essa escuridão, até encontrar a luz que, talvez, você nem imagine que ainda pulsa dentro de você. Quando o sucesso te afasta de si mesmo, imagine construir uma casa inteira com as próprias mãos. Tijolo por tijolo, sacrifício após sacrifício. O tempo passa, você se dedica, você insiste, você aguenta. E, um dia, quando finalmente a casa está pronta, você percebe que não consegue mais respirar dentro dela. Algo ali sufoca. O que antes era sonho, agora é prisão. O que antes era conquista, agora é peso. E o mais estranho é que ninguém de fora entende. Porque todos olham e dizem: você conseguiu. Mas você sente que se perdeu de si no meio do caminho. O sucesso pode ser sedutor como uma miragem no deserto. Ele promete alívio, plenitude, segurança, mas muitas vezes entrega cansaço, rigidez, isolamento. E isso acontece quando o sucesso é construído sobre o medo de não ser suficiente, de não ser amado, de ser rejeitado. Você corre, 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 não por desejo, mas por fuga. E quanto mais corre,
mais se distancia da sua essência. Tolstói viveu isso. Ele mesmo escreveu: a minha posição era terrível. Sabia que não podia deixar de morrer. E tinha medo disso. E o mais trágico, ele não tinha medo da morte em si. Ele tinha medo de ter vivido em vão. Medo de ter vencido tudo, menos a si mesmo. Isso é o que a alma sente quando percebe que trocou o seu verdadeiro eu por uma versão fabricada para agradar os outros. A sociedade aplaude o que você mostra, mas ignora o que você sacrifica. E você vai silenciando partes de si para caber no ideal. Vai matando sonhos pequenos que antes te traziam alegria. Vai se tornando eficiente, mas vazio. Vai se tornando admirado, mas solitário. Vai se tornando bem-sucedido, mas desconectado daquilo que um dia te fez vibrar. E o preço é alto. Porque quando você se perde de si, nada do lado de fora é capaz de preencher. Nada. Nem o dinheiro, nem o prestígio, nem os aplausos. Tudo vira eco dentro de um coração exausto. A alma não quer só vencer. Ela quer pertencer a algo maior que a própria imagem. O colapso da alma acontece em silêncio. A maioria das pessoas não percebe quando a alma começa a implodir. Porque a dor não grita. Ela sussurra. Ela se esconde atrás de um cansaço constante, de uma irritação sem motivo, de uma vontade de fugir, mesmo estando em lugares onde sempre quis estar. É assim que o colapso começa. Na superfície tudo parece normal, mas por dentro, o mundo já começou a desmoronar. Você vai percebendo que as pequenas alegrias perdem cor. Os momentos que antes aqueciam, agora passam despercebidos. O que te movia, já não move mais. Você não sente mais prazer, apenas obrigação. O tempo vira um fardo. O corpo pesa, a alma adoece. Mas ninguém vê, ninguém suspeita, porque você continua sorrindo, trabalhando, respondendo mensagens. Mas dentro, algo está morrendo. E o pior é que você mesmo demora a perceber. Porque aprendeu a se anestesiar, a racionalizar, a se convencer de que isso é normal, de que a vida adulta é assim, de que todos se sentem assim. Mas não é verdade. Você não está cansado da vida. Você está cansado de viver longe da sua verdade. Quando Tolstói entrou nesse estado, ele escreveu que se pegava perguntando: e depois? O que virá depois do que estou fazendo agora? E a resposta, para ele, era sempre a mesma: o nada. A inutilidade. A falta de sentido. Esse é o colapso. Quando a alma não encontra mais um para que justifique continuar. Mas há algo sagrado nesse colapso. Porque é ele que te obriga a parar, a olhar, a escutar, a mergulhar no que você tentou ignorar por tanto tempo. Ele é doloroso, mas também é revelador. Ele não vem para te destruir. Ele vem para te acordar. Quando o sofrimento revela o que estava oculto, existe um ponto em que o sofrimento deixa de ser apenas dor e se torna linguagem. Uma linguagem que não se expressa em palavras, mas em sintomas, em sensações, em comportamentos. É o corpo que começa a gritar aquilo que a mente tentou calar. É a alma que, não suportando mais ser ignorada, decide se manifestar pela dor. Não como castigo, mas como convite. É ali, no fundo da crise, que o invisível começa a se revelar. Você começa a perceber que estava buscando fora o que sempre esteve dentro. Que não era falta de reconhecimento. Era falta de presença. Que não era falta de conquistas. Era falta de significado. Que não era falta de amor. Era falta de si mesmo. A dor que você sentiu talvez tenha sido o primeiro gesto de amor da sua alma em muito tempo. Porque foi ela que te fez parar. Ela que te fez questionar. Ela que te fez enxergar que estava tudo errado, mesmo que parecesse certo. A dor foi a mensageira, não a inimiga. Tolstói, ao chegar nesse ponto, não desistiu da vida, mas precisou morrer para a identidade que construiu. Precisou largar as máscaras, os títulos, os papéis, para encontrar algo mais profundo. Um sentido que não depende do que ele tinha, mas do que ele era. Ele escreveu que só passou a viver de verdade quando parou de viver para os outros e começou a viver a partir de dentro. É isso que a dor pode te oferecer, se você tiver coragem de escutá-la. Ela revela, ela mostra, ela cura, não pela força, mas pela verdade que carrega. E quando essa verdade é aceita, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse é o começo da verdadeira liberdade. Quando a desconexão se transforma em caminho.
Depois do colapso, depois do vazio, depois da dor, vem o silêncio. Um silêncio denso, que parece não prometer nada. Um silêncio onde, pela primeira vez, você não sabe o que fazer. E justamente por isso, começa a perceber o que precisa ser feito. Esse é o momento em que a desconexão, que antes parecia o fim, começa a se transformar em caminho. Por quê? Quando tudo aquilo que sustentava sua identidade desmorona, você finalmente fica livre para se perguntar: quem sou eu, além de tudo isso? E a resposta não vem pronta. Ela não aparece como um manual, como uma lista de tarefas, como um conjunto de metas. Ela aparece como uma presença sutil, como um chamado que você sente, mais do que entende. É nesse espaço, onde antes havia apenas angústia, que começa a nascer algo novo. Não o velho desejo de provar, de conquistar, de impressionar, mas o desejo de simplesmente ser. Ser quem você é, sem performance, sem máscara, sem medo. E, paradoxalmente, é nesse espaço de rendição que a força retorna. Tolstói descreveu esse momento como o despertar de uma nova visão. Eu precisava apenas saber qual é o meu dever. Se eu soubesse, seria capaz de viver. Ele não estava falando de dever imposto de fora, mas do dever íntimo, pessoal, intransferível, de ser fiel à própria alma. A desconexão foi necessária para que você pudesse se afastar do ruído e finalmente ouvir sua essência. Ela não foi uma falha, foi um portal. E é atravessando esse portal, com humildade e paciência, que você começa a reconstruir uma vida que não seja apenas funcional, mas verdadeira. O retorno à vida a partir de dentro. O retorno não é imediato. Não há um dia em que, de repente, tudo faz sentido e você volta a ser quem era. Por quê? Você nunca mais será quem era. A crise te mudou. O sofrimento te lapidou. A desconexão te purificou. E agora, o caminho é outro. O retorno é feito de pequenos gestos, pequenas escolhas, pequenos encontros com o que é essencial. Você começa a perceber que a felicidade não está no que você conquista, mas na maneira como você habita a sua própria vida. Que o valor não está no aplauso, mas na paz silenciosa de ser coerente consigo. Que o sentido não está lá fora, mas no modo como você se relaciona com tudo aquilo que te cerca. Tolstói, depois de atravessar sua crise, escreveu textos sobre amor, sobre compaixão, sobre espiritualidade, não como quem quer convencer, mas como quem quer compartilhar a liberdade que encontrou. Ele entendeu que a verdadeira vida começa quando deixamos de viver para a imagem e começamos a viver a partir da alma. Esse retorno não elimina o sofrimento, mas o ressignifica. O medo continua, mas não paralisa. A dúvida continua, mas não consome. A dor pode, às vezes, voltar, mas agora você sabe que ela não é o fim. Ela é o lembrete de que sua alma está viva e sempre estará pedindo para ser ouvida. E assim, você retorna ao mundo, mas de outro modo, com mais presença, com mais leveza, com mais verdade. Não há garantias, não há certezas absolutas, mas há algo que antes não havia: a paz. Quando a dor revela o caminho da alma, a dor que você sentiu não foi em vão. Ela não foi punição, nem fracasso, nem destino cruel. Ela foi linguagem, ela foi bússola, ela foi portal. E, se você teve coragem de atravessá-la, então você já sabe. Não era sobre vencer, não era sobre evitar, não era sobre resistir. Era sobre permitir. Permitir-se sentir, permitir-se questionar, permitir-se transformar. A história de Tolstói nos lembra que, por mais alto que você chegue, por mais admirado que seja, por mais realizações que acumule, nada disso será suficiente se não for coerente com a sua alma. O colapso espiritual não é um erro, é um chamado. A crise não é o fim, é o começo de um caminho mais verdadeiro. E esse caminho é profundamente íntimo. Ninguém pode trilhá-lo por você. Ninguém pode te dizer qual é. Mas há um sinal. Sempre há um sinal. Ele se manifesta no alívio silencioso que surge quando você começa a se aproximar de quem você realmente é. Quando você para de lutar contra si e começa a se reconciliar com aquilo que há de mais humano, mais frágil e, paradoxalmente, mais forte dentro de você. O sentido da vida não está escondido em grandes feitos,
mas na capacidade de estar inteiro, no que quer que você faça, de estar presente, com o que quer que você sinta, de ser sincero, com o que quer que você viva. E, talvez, seja isso que sua alma sempre quis te dizer, através da dor. Que você não veio para ser perfeito, nem para ser admirado, nem para ser imune ao sofrimento. Você veio para ser inteiro. E ser inteiro é, no fundo, tudo o que a sua alma sempre desejou.